Olá, pessoas. Espero que estejam todos bem. Finalmente a gente conseguiu estabilizar aqui um pouco. Parece que o vento deu um tempo, né? E aí a gente tá conseguindo fazer a nossa aula aí, nossa pequena live. Como foi algo meio de último momento, não deu tempo de eu avisar com mais antecedência, então talvez quase ninguém entre, mas isso daqui vai ficar salvo. Vou compartilhar no YouTube, né? Vou deixar compartilhado no YouTube e compartilhar nas redes também. E aí, se alguém quiser pedir alguma coisa, porque hoje eu vou oferecer muita coisa para vocês. Quem tiver alguma pergunta também, manda lá no Instagram, comenta. Pode comentar aqui no YouTube mesmo, eu vou estar acompanhando. E essa semana toda, até sábado, meio-dia, a gente vai fazer uma horinha, uma hora e meia aqui de questões referentes ao Enem. Esse primeiro encontro, esse primeiro momento, é para falar o que é matemática no Enem. Como que é a prova? Vamos falar um pouquinho de TRI, mas isso vai ser um outro assunto na semana também. Inclusive, é um dos materiais que eu estou terminando de aprontar para vocês, que é falando exclusivamente sobre TRI da matemática no Enem. Vamos falar um pouco também de algumas questões durante a semana. Eu vou deixar vocês escolherem lá no mandar um DM para mim e eu vou botar uma enquete para vocês escolherem o que vocês querem. Eu vou apresentar os assuntos aqui. Opa, Mainá entrou. Que legal, Mainá. Que bom, querida. Que bom que você está aí. Então, eu vou deixar vocês escolherem o tema que vocês querem dentro dessas tabelas todas que eu vou mostrar, dessas ideias todas que nós temos aqui. Eu vou deixar vocês escolherem o que vocês querem, né? Diga para mim qual desses temas. Depois, no final da aula, eu vou colocar uma enquete lá no meu Instagram, no Prof. Tio Phil, para vocês me falarem como que a gente vai trabalhar. Qual desses temas que vai ser a nossa primeira aula amanhã à noite, a partir das 7h30. Tá ok? Bom, vamos lá, vamos começar. Agora sim. Deu certo? Eu vou. Mas eu vou falar tudo de novo. Eu vou precisar fazer essa apresentação de novo. Que bom que é só uma amiga que está aqui. Aluna e amiga. Eu fiquei meio bravo, porque agora no final da tarde começou um vento forte, e aí a luz aqui estava oscilando pra caramba. E aí estava comprometendo a qualidade da aula, né, da live. Mas eu vou começar de novo. Aí depois eu vou editar. Eu coloco no YouTube essa parte editada, como se estivesse começando agora. Tem mais alguém aí? Se tiver mais alguém, dá um oi. E aí vamos fazer de novo. Bom, olá, mais uma vez. Marcelo, Prof. Tio Phil aqui, falando um pouquinho sobre Enem. Uma semana de imersão sobre o que é a prova de matemática do Enem, como ter um melhor desempenho, sem precisar decorar zilhões de provas, não, né? Sem precisar ficar decorando fórmulas, só com raciocínio. Enem é uma prova de raciocínio, sempre. Pouca decoreba e muito raciocínio. Bom, para ajudar a gente nisso, eu preparei aqui muito material, diga-se de passagem. Esse é um deles, que é o material que nós vamos trabalhar hoje. E amanhã, Marcelo, eu tenho uma ideia, mas a minha proposta para vocês é o seguinte: vai lá no Instagram do Prof. Tio Phil e dê uma sugestão. Responda a enquete que eu vou colocar lá. Qual dos temas que nós vamos apontar aqui, que são os temas que mais caem no Enem,
de 2020 até hoje. Então, nos últimos 5 anos de Enem, a gente vai apontar aqui o que mais tem caído. As questões fáceis, médias e difíceis. Quais caíram em todos os anos, quais caíram nos últimos 4, 3, ou caiu uma vez só, né? Então, a gente vai estar abordando e vai estar falando sobre isso aqui. Bom, vamos lá. Esse é um dos materiais que eu vou disponibilizar para vocês. Um e-book dando essa análise sobre a prova do Enem. Eu separei as provas amarelas. A única diferença é a ordem das questões. Tudo bem? Eu só escolhi as provas amarelas porque fica mais fácil de você se identificar. Aqui nós vamos estar vendo as questões e o começo do enunciado. Para não ter problemas com direitos autorais, eu não vou colocar aqui nesse arquivo o enunciado todo, mas eu vou falar, por exemplo, funções e gráficos. Aí, aqui para baixo, ó, tem o ano e o número de questão, que caiu, por exemplo, proporcionalidade e regra de 3. Então, vocês vão ter o endereço da questão, digamos assim, para que depois vocês vão lá. Eu posso até compartilhar aqui no YouTube mesmo, lá nos comentários. Eu vou colocar o site do INEP para você baixar essas provas. E aí fica mais fácil de você estudar também. Beleza? Mas vamos do começo. Vamos entender um pouco do que é esse material. A ideia é ajudar você a organizar essa semana que você vai estar estudando para a prova de matemática. Então, para não pintar aquela ansiedade, aquele desespero, meu Deus, não sei por onde começar, aqui vai ajudar vocês, vai dar um norte, vai te dar uma estrutura para que você estude com calma. Estude um pouco por dia. A gente sabe que tem outras matérias também, tem química, tem física para você dar uma revisada. Então, para dar tempo de você estudar legal, tá muito bem preparado, eu montei um esqueminha para te ajudar a ter uma organização boa e um aproveitamento bom dos seus estudos dessa semana. Bom, vamos lá. Entre 2020 e 2024, o que esse arquivo chama de estabilidade temática é que a maioria dos termos sempre se repetem. De 2020 até 2024, todos esses 5 últimos exames do Enem, há uma repetição de assunto. O que acontece em alguns desses assuntos é que eles incrementam, às vezes, um nível de dificuldade. E algo muito importante, a tendência é cobrar modelagem e interpretação gráfica. Marcelo, o que é esse negócio de modelagem? É transformar um fenômeno natural numa fórmula. Quer ver? Tem um modelo que eu acho que poucos já se tocaram. É progressão aritmética, famosa PA. Então você pega a PA, por exemplo, e o termo geral da PA é um termo qualquer, que a gente chama de AN, é você pegar o primeiro tempo, o primeiro termo, pegar o primeiro termo, mais o número de passos que você precisa para chegar naquele termo qualquer. Então, por exemplo, se eu estou no primeiro termo, para chegar no quinto, eu só preciso dar mais 4 passos. E qual o tamanho do passo? Né? Eu vou andar de 2 em 2 metros, de 3 em 3 metros, de 50 em 50 centímetros. Isso é a razão. Só que você já conhece esse modelo matemático. Por exemplo, na física, posição final é posição inicial, a primeira posição, mais a velocidade. A velocidade é a razão.
Porque não é a velocidade que está falando que esse automóvel, esse objeto, se desloca de 2 em 2 metros a cada segundo, ou de 3 em 3 metros a cada segundo. Então, a velocidade é a razão, vezes o tempo. Outra situação, outro modelo matemático, f de x igual a ax mais b. O que na função de primeiro grau e na equação de primeiro grau a gente chama de termo independente, a constante, é a posição inicial, é o A1. E a taxa de variação, o A, alguns chamam de coeficiente angular. Mas coeficiente angular é um nome que eu gosto de dar lá na geometria analítica. Aqui em função, eu sempre chamei o A, né, esse coeficiente do x, de taxa de variação. Vai falar de quanto em quanto essa função ou aumenta ou decresce, né? Ou cresce ou decresce. Então, isso é um modelo matemático. E olha a dica, é um modelo matemático de fenômenos proporcionais. Se você ler no enunciado e perceber que existe proporcionalidade entre as grandezas, você pode transformar aquilo numa equaçãozinha de primeiro grau ou numa função de primeiro grau, numa função linear. Você vai ver aqui nesse arquivo que daqui a pouco vai aparecer esse nome aí, linear, linearidade. É um dos temas que mais cai, inclusive. Então, modelagem é isso. É você pegar várias situações e transformar em modelos. Por exemplo, né, crescimento de bactérias. A gente transforma em um modelo exponencial. E aí, se fala de exponencial, estamos falando de logaritmo também. Quando você quer identificar ponto de máximo ou mínimo, em algumas vezes, na maioria das vezes, a gente pode associar a função quadrática, também conhecida como função de segundo grau. E aí você vai calcular o x do vértice, o y do vértice, o ponto máximo e o mínimo. Então, isso são modelos matemáticos. E outra coisa que o Enem cobra é interpretação gráfica. E, querido, e com toda a licença poética que um professor de matemática tem, e pedindo todas as desculpas necessárias para os meus queridos amigos professores de língua portuguesa, interpretação gráfica, olhou, fazeu. É muito fácil. Se você analisar as coordenadas, o que está escrito no eixo do x, no eixo do y, a legenda do gráfico, fica fácil. É só isso. Observa, leia com atenção o enunciado, vê o que ele está te dando de informação e o que ele está pedindo, e aí depois é só você analisar os eixos. Fácil. É óbvio, sempre pode ter uma ou outra questão um pouquinho mais difícil. Mas, via de regra, é olhar o gráfico. Olhar o eixo do x, o eixo do y e interpretar o que a questão está pedindo. Então, vamos lá. Bom, conceitos básicos e conceituais. Regra de 3, porcentagem e média. Então, essa tabela aqui é referente àqueles 85% de tópicos que sempre se repetem. Então, quais são os tópicos no Enem que em 85% das provas ele aconteceu? Então, dos tópicos básicos, regra de 3, porcentagem e médias. Aqui vai um detalhe. Esses 3 conceitos, você vai brincar com eles em biologia, em química e em física. Principalmente porcentagem. Tá? Então, porcentagem é um assunto que eu aconselho a estudar. Na prova de matemática, ela tem vindo muito associada
a área de finanças, né? Então, juros simples, juros compostos, taxa, também aquele conceito básico de porcentagem que é a razão da parte pelo todo. Por exemplo, eu tenho 10 amigos. Dentro deles, uns 3 desagradáveis, vai. Casama e mais uns 2. Quantos amigos desagradáveis que eu tenho? 3, esses 3 que eu falei, por 10, que é o total de amigos. Vai dar 0,3. 30% dos meus amigos são desagradáveis. Tudo bem? Bom, continuando. Interpretação e aplicação. Aqui funções, gráficos, áreas e volumes. Funções, a gente pode falar de função primeiro grau, né? A função de segundo grau, exponencial e logaritmo. Quem está estudando o FUVEST, né, fez a prova da Unicamp, função modular, por exemplo, é difícil de acontecer. Funções trigonométricas também de vez em quando cai. E ela cai muito aplicada em questões cíclicas. Por exemplo, todo ano, quanto que a gente tem o surto de dengue? O surto de dengue acontece normalmente no verão, a estação das chuvas, porque o mosquito transmissor da dengue, ele usa a água parada, né? E quando forma mais essas águas paradas em terrenos baldios, em vasos, no verão, por causa das chuvas de verão. Então, eu já vi questões do Enem abordando justamente esse tema. Vacinação, o período de vacinação. Então, tem alguns períodos que tem algumas campanhas bem específicas. Era uma questão associada à função seno e à função cosseno. Outra questão aqui, aí já de mais complexo, né? Que nós estávamos falando de modelagem matemática, probabilidade condicional e lógica. Mais para baixo e nas aulas durante a semana eu vou explicar com mais profundidade cada um desses tópicos, tá? Modelagem nós já falamos, probabilidade condicional é quando um evento influencia no próximo evento. Eu quero tirar bolas azuis, eu tenho bolas vermelhas e azuis. Aí eu tirei uma bola e era vermelha. Qual a probabilidade da próxima ser azul? Então, o fato de eu ter retirado essa bola vermelha e não repor, sem reposição, influencia na probabilidade de eu tirar bolas azuis. A gente vai falar mais sobre isso. Bom, o que é a teoria de resposta ao item, né? O famoso TRI. Um TRI, ele vai analisar, resumindo, sendo bem direto, se o cara chutou ou não. E como que ele faz isso? Bom, o cara bem preparado, ele vai bem nas questões fáceis, consegue um desempenho legal nas médias, e se tudo der certo, se Deus quiser, umas 2 ou 3 difíceis ele acerta. O cara que chuta já não tem esse padrão de... Como eu posso falar? Esse padrão de desempenho, né? Ele chuta. Então, as questões fáceis, médias e difíceis são extremamente aleatórias. Às vezes ele chuta tão bem que ele acerta 3 questões difíceis e erra todas as fáceis. Putz, complicado isso. Um aluno bem preparado, acontecer esse tipo de situação é bem mais difícil. Acho legal esse resumo aqui que eu coloquei, né? A prova recompensa consistência e coerência. Cara, leia muito bem o enunciado. Preste atenção, os enunciados que têm dimensão, né? Que ele fala centímetros, centímetros quadrados, centímetros cúbicos, litros.
As grandezas precisam fazer sentido. Se ele fala, se ele está dando exercício, falando de quilômetro e hora, quando você calcular, você não pode achar litros por segundo. Você não pode achar segundo por quilômetro se ele estiver pedindo velocidade. Precisa ter coerência. Olha as alternativas também. Sempre tem umas alternativas sem noção. Umas alternativas que não tem nada a ver com uma resposta possível. Então, quando você for olhar a questão, lê a questão toda. Não lê só enunciado, não. Dá uma lida no enunciado, dá uma lida nas alternativas. Normalmente, umas duas, pelo menos, você já descarta. Só nessa primeira lida. Bom, tema matemático, né? Funções e gráficos. Quantas questões? De 7 a 8 questões. 30% da prova. E normalmente essas questões de funções e gráficos é de dificuldade média. O que tem mais caído é crescimento de funções exponenciais. Tem cada dia, cada dia não, né? Cada ano eles têm pedido mais funções exponenciais. Às vezes, mais do que função de segundo grau, a função quadrática, que era muito comum. Outro ponto, geometria plana e espacial. Aqui, as questões de geometria plana e espacial, elas oscilam a dificuldade. Pode ter, ou vão ter, questões de dificuldade média e alta. Eu, preparado para a prova, eu vou olhar para as questões de dificuldade alta de geometria espacial ou de geometria plana. Talvez fique mais fácil, dê menos trabalho do que as questões de probabilidade. Qual a dificuldade das questões de probabilidade? A interpretação do texto. Realmente entender se ele está pedindo, por exemplo, um arranjo ou uma combinação. Ou se naquela questão de probabilidade eu preciso, para eu montar o espaço amostral ou para eu montar o número de eventos favoráveis, eu primeiro preciso contar usando combinatória ou análise ou arranjo, por exemplo. Então, pode ter questões de uma dificuldade um pouquinho alta de probabilidade. É por isso que eu preparei um e-book e uma das nossas aulas na quinta-feira, a aula da quinta-feira, vai ser só sobre probabilidade e combinatória. Estatística. Cara, estatística costuma ser fácil. E a primeira dica que eu te dou é, se ele te der os dados, a primeira coisa, coloca eles em ordem crescente ou decrescente. O famoso coloque em rol. Depois que você calcular em rol, fica fácil de você achar a mediana, fica fácil de você achar a média, uma média ponderada. Então, primeira coisa, se ele te der uma lista de dados e esses dados não estiverem em rol, a primeira coisa que você vai fazer é colocar esses dados em rol. Outro assunto, são 3 a 4 questões de proporção em regra de 3. E são questões fáceis. Proporção em regra de 3, queridos, é assunto do Fundamental 2. E sim, o Enem cobra assunto de Fundamental 2. Não porque, e eu não estou falando isso, que são assuntos fáceis, mas são assuntos básicos da matemática, da estrutura da matemática. Então, acredita-se que quem está no ensino médio tem uma boa base. Ele chegou no ensino médio porque ele sabe a proporção é regra de 3. Isso é o que eles acreditam. Nem sempre é verdade. A gente sabe disso. Mas para isso que a gente está aqui, para ajudar vocês, para recuperar, de repente, esse buraco aí que ficou. Ah, teve pandemia. Ah, troca de escola, troca de professor. Ah, vim em uma escola pública que não tive professor sempre, trocava.
e etc. Vários motivos. A gente tem várias razões para isso. Estamos aqui para dar essa força, para recuperar esse tempo. Modelagem e otimização foi um assunto introduzido na prova depois de 2021. Tem muito a ver com o padrão de prova da Unicamp, inclusive, tá? A Unicamp, e eu gosto muito do vestibular da Unicamp, ele é muito aplicado ao cotidiano. E aplicar matemática ao cotidiano é fazer modelagem, é modelar os fenômenos. O próximo assunto, e é comum, raciocínio lógico e sequências. É muito importante saber que raramente no enunciado ele vai identificar essa sequência é uma PA, essa sequência é uma PG, essa sequência é uma série de Fibonacci. Ele não vai te falar qual que é a sequência. Você vai ter que saber. E como que você sabe qual que é a sequência? Cada sequência tem a sua razão. Tem um jeito dela acontecer, né? Eu costumo falar que a razão de uma sequência é o RG dela. Por exemplo, uma PA. Se eu pego o número que vem depois e subtraio pelo que vem antes, isso sempre acontece, é uma PA. Se eu pego o que vem depois, o sucessor, e divido pelo antecessor, o que vem antes, é uma PG. É assim que você diferencia o tipo de sequência que você está trabalhando. Além disso, ele pode criar uma outra sequência. E aí você modela. E aí você vai entender como ela acontece, transforma numa equação, isso é modelar, e resolve. Bom, temas fáceis. Vamos agora diretamente ao foco. Quais são os temas fáceis do Enem? Primeiro, relação entre quantidade e preço. Proporção, né? Trabalhar com grandezas diretamente proporcionais. Tempo e trabalho. Grandeza inversamente proporcional. Aumento percentual. Energia gasta, que aqui também tem a ver com proporcionalidade. Quanto mais tempo eu uso os equipamentos de áudio e vídeo aqui, mais energia eu estou consumindo e maior vai ser a minha conta na Enel. Tranquilo? Legal. Um outro assunto também, a gente até falou isso, né? O cálculo de consumo de energia por tempo. Acabei de dar esse exemplo. O que é essa frequência 5x5? Isso caiu nos últimos 5 anos. Em todos eles. É isso. Caramba! Será que eu já dou uma dica? Estuda isso pra caramba. Foca nisso. Então, Marcelo, quer dizer que a probabilidade disso cair de novo é grande? Não. É enorme. Pronto. Você vai organizar seu estudo essa semana. Quem você vai colocar na lista? Regra de 3. Grandezas diretamente e inversamente proporcional. Regra de 3 simples e regra de 3 composta. Queridão, queridona, 1 hora de estudo. 1 hora de estudo essa semana, você já mata isso. E como a gente estuda? Ficar sentado, se entenda, é ótimo, né? Ficar sentado de frente para o computador, decorando a fórmula e vendo os outros resolver? Não, botando a mão na massa. Resolvendo exercício. Pegando esses exercícios que eu vou disponibilizar para vocês e refazendo. Inclusive, olhando a resolução. Mas depois que você tentar fazer. Faz, tenta, resolveu, vê a resposta. Bateu, deu certo? Segue para a próxima. Errou? Aí você vai lá na resolução e vê onde foi que eu errei. Por que que ele resolveu assim? Por quê? Então esse assunto aqui é isso que eu preciso olhar. É isso que eu preciso estudar de novo. E faz a questão depois de novo. Tenta fazer sozinho. Tudo bem? Esse assunto na TRI, qual a função dele? Coerência. O Enem
Quem faz a prova do Enem espera que esse tipo de assunto, por ser um assunto lá do Fundamental 2, lembra que a gente falou disso agora há pouco? Os alunos que estão terminando o médio tenham domínio. Você precisa estudar esse assunto. Próximo, estatística descritiva e gráficos. Média, mediana, moda. E lembra que eu falei? Pegou dados, percebeu que é uma questão de estatística, bota em rol, coloque em ordem, crescente ou decrescente. Tudo bem? Então, aqui alguns contextos, né? Onde que ele pede média e mediana? Média salarial, avaliação escolar, gráfico de produção, tabela de notas. Então, aqui como que o Enem, onde que o Enem pergunta isso? Numa questão falando de uma tabela de notas, numa questão falando de média salarial. Tudo bem? A tendência desse tipo de questão é que tem crescido o foco em interpretação gráfica e leitura crítica. A estatística por si só é morta. O lance da estatística é você aplicá-la, é você chegar em resultados numéricos e saber interpretar qual que é a influência desse resultado naquela situação, ou o que aquela situação influencia no resultado. Tudo bem? É ter uma análise, uma análise crítica da situação através da interpretação do gráfico e dos números. Agora, temas de nível médio. Função linear, famosa função de primeiro grau. Tudo bem? Onde pega lucro e custo de empresa. Então você tem um gráfico de lucro e custo, onde que o lucro se iguala ao custo, que na economia, né, na matemática financeira, o pessoal chama de ponto ótimo. Ele pode até usar essa linguagem. Como a gente falou agora há pouco, eles gostam de contextualizar, né, as questões. Função quadrática, né, a parábola. Falamos disso também lá no começo. Lucro máximo ou custo mínimo, a produção mínima, a produção máxima. Né? Então, olhar o x do vértice e o y do vértice, né, que vai te dar o ponto de máximo ou de mínimo. Equação ou função exponencial. Crescimento de população é sempre medido por uma equação exponencial. População de peixe, população de bactérias, que aí os biólogos falam cultura, né? Uma cultura de bactérias. Todo crescimento de uma população de uma região X, de peixes no lago, sempre 99%. Equação exponencial ou logarítmica, dependendo do que ele quer que você analise. Uma questão que caía muito também de logaritmo exponencial, terremoto, tudo bem? Então, medir terremoto, questões também ligadas a tempo de decaimento de material radioativo, são várias aplicações que ele sempre cobrava isso. Função linear e exponencial mistas, né? Uma situação em que você mistura duas funções ali, térmica. Sempre que você vai realizar essa questão de regulação térmica e tempo, é possível associar as duas equações. Ou você transformar uma equação exponencial numa função de primeiro grau. Como? A propriedade do tombo de logaritmo. A potência vira fator. Lembra disso? Então, a propriedade do tombo de logaritmo, ela tem isso, né? Você tem uma log de alguma coisa elevado ao número, a propriedade do tombo, né? Que o pessoal chama de propriedade do tombo, essa potência vira fator, cai do lado, multiplica pelo logaritmo. E aí acaba virando uma equação de primeiro grau. Tudo isso a gente pode falar com mais profundidade, e vocês é que vão falar
o que vocês escolhem, né? Qual assunto que vocês vão querer. Eu tenho sugestões, mas eu não vou influenciar vocês. Então, esses assuntos aqui são de dificuldade média. A tendência é um aumento significativo de exponencial e logaritmo. Eu tenho falado isso para os meus alunos no colégio sempre, que o Enem, cada dia mais, está pedindo exponenciais e logaritmo por causa como eu posso falar assim, de quantas maneiras eu posso modelar situações cotidianas usando esses dois conceitos matemáticos, exponencial e logaritmo. Ainda nas questões de nível médio, aí a gente vai para a geometria plana e espacial. Aqui em cima, praticamente a gente estava falando de álgebra, né? Esses conceitos de função linear, função quadrática, exponencial, logarítmico, é o que envolve álgebra. Agora, dentro das questões média, olhando para geometria plana e espacial, a área e volume, pisos e cisternas. Eu ia falar e já está aqui. Presta atenção, cilindro e cone. Aqui, por incrível que pareça, entra bastante Pitágoras. O Enem, como gosta de trabalhar com proporcionalidade, ele vai, talvez, encaminhar você a comparar o volume de um tronco de cilindro, um tronco de cone, com um cone, usando proporção. E aí a gente usa o triângulo de Pitágoras para calcular. Não vou dizer. Deixe isso para a aula. Já dei a dica. A gente pode falar sobre isso na aula. Adoro. Bom, essa questão de volume. Olha só. Desculpa, eu me antecipei. Volume proporcional. Comparação de recipientes. Semelhança de triângulos. Tá ligado no movimento? É isso. Muitas vezes aqui, pirâmide, comparando um pirâmide com um paralelepípedo, o volume da pirâmide com o volume do paralelepípedo. Olha só, olha que besta. O volume de um prisma, área da base vezes a altura. O volume de uma pirâmide, 1/3 da área da base vezes a altura. Percebeu que a diferença, se eu tiver uma pirâmide com a mesma altura a mesma altura e a mesma base que um prisma, o volume da pirâmide vai ser 1/3 do volume do prisma. Proporcionalidade. Eu vou repetir a frase toda. Se eu tiver um prisma e uma pirâmide com a mesma base e a mesma altura, o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Ou o volume do prisma é 3 vezes o volume da pirâmide. Pensa sobre isso. Depois, qualquer coisa, cola aí e fala com a gente se quiser falar mais sobre isso. E aí, ainda nos temas fáceis, probabilidade combinatória. Aquelas questões simples, né? Aqueles arranjos simples. Na verdade, aqui são questões que a gente chama de contagem. Placa de carro, senhas. Então, é o que costuma cair. Lançamento de 2 dados, a probabilidade da soma da par, da soma da ímpar, da soma da 7, que é da diferença da 3. Esse tipo de exercício, né, de probabilidade combinatória é a parte fácil e que também é muito pedida. Agora os temas de alta complexidade. Travou, hein? Complexidade. Agora foi. Dentro de geometria, o tipo de modelo, né? Caminho mínimo entre 2 fábricas, função quadrática, lucro ótimo. Lembra aquilo que eu falei lá em cima de ponto ótimo que o pessoal usa na matemática financeira?
Então, às vezes, você vai associar uma função quadrática com uma função linear para achar o ponto ótimo, ou duas funções quadráticas. Então, pode variar de várias maneiras isso daqui. A distância, né, entre rodovias, e, cara, é uma infinidade de aplicação. Então, essa aqui é a parte de álgebra. A parte de álgebra difícil. Agora, a parte de geometria difícil. Volumes, mas volumes de entes geométricos que a gente não trabalha tanto. Esfera, por exemplo, o cone. Então, aqui merece um, uns 20 minutos de uma conversa bem séria, numa aula bem séria sobre isso. Mas não é. Bom, eu não acho assim tão difícil, mas é preciso cuidado, é preciso bastante cuidado. Bom, tendência. Eu não estou falando que isso vai acontecer. Eu estou falando que tem acontecido. Porque vai que esse ano dá louca, muda a banca totalmente e eles querem fazer algo diferente, depois você vai me cobrar. Marcelo, você falou que é assim. Não, eu estou falando que é uma tendência e me parece que a banca não mudou. Logo, essa é a tendência. Eu vou direto para o resumo, porque a tabela você vai receber esse arquivo todo, né? Então, eu vou comentar o resumo só. O Enem apresenta estabilidade geral, mas com expansão em modelagem lógica e probabilidade condicional. Então, o Enem sempre pede os mesmos assuntos, mas modelagem, lógica e probabilidades condicionais, ele vem pedindo cada vez mais. O número de questões que envolvem esses assuntos tem aumentado. Bom, qual seria a melhor estratégia para eu ter uma TRI bacana e conseguir uma pontuação boa no Enem, mesmo com erros? Ninguém quer forçar e falar que você vai acertar tudo, que você vai gabaritar o Enem. Não é esse o seu objetivo. O seu objetivo é manter a coerência e a constância. Acertar um número muito bom de questões fáceis, um número bom de questões médias e não perder todas as questões difíceis. Acertar o que der de questões difíceis. Então, para você ter um bom desempenho, aquilo que eu acabei de falar, mantenha a coerência e evita ser penalizado. Ou seja, pega as questões fáceis. Foca nas questões fáceis. Então, a primeira coisa, cadê as fáceis? Me dá aí as questões fáceis. Ah, essa aqui, olhei, não tenho noção. Próxima. Ah, essa aqui eu acho que dá. Vai nela. Essa aqui dá, eu vou precisar de tempo. Depois volta. Foca nas fáceis. A média, as questões de nível médio, é o que você vai fazer na segunda fase. Na segunda fase do seu domingo, você pode dividir a sua prova no domingo em 3 fases. A primeira fase das questões fáceis. As questões fáceis de matemática, as fáceis de física, as fáceis de química e as fáceis de biologia. Depois, questões médias. Garante as médias. E, por fim, as difíceis. Por quê? O grande problema da maioria das pessoas no Enem é o famoso tempo. Eu não tenho tempo. Né? Eu queria pedir desculpas, que eu estou olhando aqui para o lado. Eu me empolguei aqui, porque a tela que eu estou lendo o arquivo, acompanhando com vocês, está aqui na minha frente. E a tela que, se precisar, eu desenho. Que nem eu fiz no começo. Mas vamos lá. Então, a ideia é isso. É você garantir as fáceis. As fáceis e as médias. As difíceis deixa para depois. Se você chutar as difíceis, não é um desperdício tão grande
quanto você chutar as fáceis. Chutar as fáceis é se complicar, é perder ponto. Então, tem esse exemplo legal aqui. Um aluno fez 33 acertos coerentes de uma prova de 45 questões. Errou 12, mas o cara fez de 750 a 780 pontos. O cara foi bem. A média, para vocês verem, a média baixa do Enem, de pessoas que até conseguiram passar em um outro curso, em alguma outra cidade, é de 590, 580. Se você fizer 750 a 780 pontos no Enem, você está bem. Você está muito bem. Você, volta a falar, você não tem obrigação nenhuma de acertar todas. Você tem obrigação de sentar, relaxar, manter a calma e fazer o melhor que você puder. Dedique-se nisso. Foca nisso. Esse é o meu melhor. É nele que eu vou. Não cria aquela expectativa de, nossa, eu quero arrebentar, eu quero ser o melhor, eu tenho que acertar tudo. Não tem. Você tem que ir bem. É isso. Bom, recomendações de estudo por tema. Aquilo que eu falei no começo, né? Resolver regra de 3 e porcentagem. Resolveu as questões de regra de 3 e porcentagem? Está errando nada ou está errando muito pouco, pouquíssimo. Funções. Divide essa semana nisso. Vou estudar um dia regra de 3. Vou estudar 2 dias funções, área e volume. E aí eu vou deixar probabilidade condicional e modelagem para sexta-feira. Sugestão. Mas é você que conhece, você se conhece melhor que ninguém. Então você sabe qual que vai ser a maneira, você vai definir a melhor maneira que você vai organizar os seus estudos, se organizar para ir bem nessa prova. Para encerrar, bom, a prova do Enem, coerência estrutural, progressão contextual, integração crescente entre interpretação, raciocínio e cálculo. Traduzindo, mantém a maioria dos temas. Todo ano cai a mesma coisa. 85% dos temas abordados caíram em todos esses 5 anos. Progressão contextual, situações científicas, as modelagens, a aplicação. Não é decorar a fórmula, é aquela pergunta que eu ouvi a vida toda dos meus alunos. Onde que eu vou usar isso? O Enem está te mostrando. Aqui, ó. Você vai usar a função de primeiro grau é a conta de água, é a conta de luz da sua casa, é só a conta de internet. E aí o Enem vai fazendo isso toda hora. Você não aprendeu isso tudo à toa. Olha só. Por último, a integração crescente entre interpretação, raciocínio e cálculo. Muita interpretação, muito raciocínio e não tão muito cálculo. Normalmente, as contas na prova do Enem são tranquilas, são bem tranquilas. Bom, mais importante que saber calcular é entender o que o problema quer dizer, ou seja, o seu raciocínio e a interpretação. Queridos, espero nesse primeiro momento, nesse nosso primeiro encontro, ter ajudado vocês, que isso possa dar uma luz, te dar mais leveza, né? Um pouco de mais tranquilidade estudando essa semana. Não deixa de descansar, por favor. Vocês fizeram a prova domingo e acho que vocês sentiram no corpo o quanto que é cansativo. Descansa, se alimente bem, se hidrate essa semana para o seu corpo e para a sua mente estarem bem. Você vai precisar disso, né? E aí depois é só contar as alegrias de uma nota boa, de um vestibular tranquilo e com a possibilidade da vaga naquele lugar que você quer, naquela universidade, naquela faculdade, naquela cidade ou até naquele país que você quiser. Queridos, esse vídeo
vou compartilhar com vocês. Na descrição do vídeo, eu vou colocar onde as regras para vocês conseguirem todos esses e-books aí que eu preparei. Então tem um e-book falando só de TRI, tem um outro e-book, eu até divulguei isso lá no Instagram, né? Um baita e-book. Lembra que eu falei aqui da probabilidade condicional, análise combinatória, probabilidade? Eu preparei um e-book só disso, para ajudar vocês a estudar. Então, eu vou colocar todos os canais em que você pode conseguir ter acesso a isso. Vou pedir aquele favorzão, compartilha, dá um like, comente se você tiver alguma pergunta específica, se o vídeo ficou legal, se não ficou, o que mais você queria que a gente falasse nessa aula, ou o que você gostaria que a gente falasse durante essa semana. Então, essa semana toda, a partir de hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 7h30. Sábado, às 11 da manhã, entre 11 e meio-dia, a gente vai ter o nosso último bate-papo. Ali não vai ser... Eu não vou dar conceito, eu posso pontuar. Não esquece disso. Lembra da definição de probabilidade. Lembra de probabilidade. A definição de porcentagem. Posso comentar. Mas vai ser aquele papo só para alinhar algumas coisas, falar um pouco mais de TRI, te lembrar o que você precisa fazer para ter um bom desempenho. Um abraço, beijo para vocês, fiquem bem e uma boa semana de estudo antecedendo esse Enem, que você vai muito bem. É só manter esse ritmo que você está, é só manter estudando e pode contar comigo. Estou aqui, minha função é essa, ajudar você a conquistar a nota, a universidade, a faculdade, o que você tanto espera. Um grande abraço, até mais, tchau!